meus queridos, aqui é o Rafinha do Dado Cadente e eu estou aqui com o Thiago. Eu ataco. E com o Davi. Eu mesmo. E nós vamos bater um papo hoje sobre como é amadurecer ou envelhecer sendo um jogador de RPG. Então fica conosco aqui até o final porque o papo tá muito bacana e tem bastante informação. E rola o dado! Bom, galera, a ideia dessa pauta, né, ela começou com um pensamento que eu tive, uma comparação que eu tive com as histórias que nós costumávamos jogar antigamente, quando nós montávamos personagens que haviam passado por situações e por experiências que nós, na nossa vida, não havíamos passado ainda. Então, eu tive essa intenção de conversar um pouco sobre isso, sobre como o nosso crescimento, como o processo ao longo dos anos da nossa vida influenciou o nosso jogo de RPG, tanto nas nossas expectativas, né, quanto nas histórias que nós acabamos jogando, porque em sentido RPG é isso, né, é uma grande história que todos nós contribuímos, né, que todos nós participamos. E até na forma de contar essas histórias, na verdade, né, porque a gente evoluiu também nesse sentido em muita coisa e desevoluiu também, né. Dependendo do ponto de vista, teve muita coisa que a gente regrediu, né? Na verdade, a palavra evolução, ela não é uma palavra que eu acredite seja a mais apropriada nesse caso, né? Porque evolução, bom, o paciente ele pode evoluir a óbito. Eu acredito que seja uma mudança, uma transformação pela qual nós passamos. Uma coisa que nós pontuamos no episódio passado foi que nós tínhamos mais tempo para jogar, né? E isso é uma coisa que para uma campanha, para os nossos encontros, acaba prejudicando. A gente não tem mais tanto tempo pro RPG quanto nós tínhamos antigamente. E então tem essa dificuldade, né? Tem essa questão do amadurecimento, né? Sim, e o tempo que a gente não tem mais tanto quanto tinha antes para jogar, não é só o tempo de se reunir num determinado dia da semana e jogar uma quantidade de X de horas. Nós não temos mais o tempo para os outros dias da semana a gente tá elaborando um background de personagem, elaborando um universo complexo para um jogo. Então os nossos tempos ficam mais escassos porque os nossos trabalhos ficaram mais complexos, né? Então esse tempo livre evoluiu para um trabalho que nos consome uma quantidade X de horas ali, e ainda mais uma quantidade X de horas depois do trabalho, ainda que a gente trabalha de graça para poder suprir o que a gente não conseguiu fazer durante a hora. Edita podcast, faz podcast, tudo isso de graça, né? Tudo isso de graça, grava podcast, edita podcast, publica podcast. Tu não devia lembrar ele disso, né, Davi? Porque a gente não tá pagando ele para fazer isso. Mas voltando para a pauta, uma das coisas que eu percebo que melhoraram muito ao longo do tempo foi a necessidade de suprir a história e não de suprir o personagem. Eu, por exemplo, tinha o costume de montar personagens que tentavam ser o mais poderoso possível. O meu personagem, eu exprimia o sistema até poder fazer coisas que ficavam à margem da regra, à margem da regra daquele mundo ali. Isso é uma coisa que eu não faço mais. Um bom exemplo disso foi as nossas últimas campanhas de D&D de quinta edição. Eu percebi algumas questões no sistema da quinta edição e eu optei por caminhos para o meu personagem que não necessariamente iam levar a um personagem mais poderoso, mas iam levar a uma narrativa mais interessante. Então, dar mais importância para a história e para a narrativa do que para a ficha é uma coisa que veio com o tempo. Era uma coisa que eu não fazia. Isso é bem pessoal, né? Eu sempre optei por criar personagens mais coesos, né? Dentro de si, assim, que fizessem sentido dentro de sua própria história. Mas uma coisa que mudou com o tempo, na questão dos meus personagens, é que eu comecei, e eu acho isso um crescimento em relação aos personagens que eu tinha no começo, que eu comecei a deixar mais lacunas para os meus personagens para preencher durante o jogo ou criar esse background depois. Antes eu chegava com um personagem pronto, com um background enorme, todo complexo, e que não deixava margem para encaixar nada ali no passado dele. E agora não, agora eu entendi que é importante deixar algumas coisas, tu não precisa escrever um livro sobre o teu personagem
para que tenha um personagem complexo e que tenha um personagem interessante, e tu consegue preencher e fazer ele crescer e tornar ele mais interessante ainda ao longo do jogo. Isso é um ponto bem legal, assim, que eu me vi pensando sobre isso ao pensar sobre esse podcast, né? Que é uma coisa que eu não tinha notado antes. E até uma coisa que fica até melhor, né? Porque na verdade, quando tu cria coisa demais, tu não deixa espaço para que o narrador crie certas coisas. Então, eu lembro que o primeiro personagem que eu fiz para jogar com vocês, assim, que foi o Guy Lafayette, na campanha de Nistolf, que era uma campanha de vampiro, eu lembro que ele foi um personagem que eu fiz 4 páginas escritas, frente e verso, de história. E era tudo muito detalhado e tal. E ele foi um personagem que durou 2 sessões. E o personagem do Thiago matou ele de uma forma completamente desnecessária. Na verdade, o Thiago matou ele sem querer, né? Não, na verdade, assim, ó, se ele morreu é porque ele mereceu. Não vem com essa de sem querer, cara. Não, foi. Ele começou a rolar dado e começou a dar 10, e ele começou a rolar aqueles 10 de novo e dava 10 de novo. E Quem explicou no episódio passado, não sei se tá no corte, mas que a gente jogava errado o Hacking, né? A gente, por um erro de tradução, que nós mesmos fizemos a tradução do Hacking na época, por um erro de tradução a gente tava jogando errado e tava jogando um dado só, e quando dava 10 a gente jogava o dado de novo, e dava 10 jogava o dado de novo. O que aconteceu? Eu tirei uma sequência de 10s e o Guy Lafayette, o personagem do Davi, evoluiu a óbito, né? Sim, ele foi dividido ao meio, né? E foi foda. E o Guy Lafayette, ele foi um dos grandes fantasmas de Nitwolf por muito tempo, né? Porque ficava aquela coisa de, será que ele tá vivo? Será que ele tá vivo? E foi ele que caiu no pântano, né? Nós jogamos ele no pântano. Jogamos ele no pântano da Torre de Elbrin, né? Que os nossos personagens moravam numa torre que tinha um pântano em volta. Sim, foi dentro de um saquinho, dentro de um pântano, né? Mas é isso aí, foram 4 páginas de história, duramente criadas, escritas com uma caneta Anankin, lembro até hoje, que foram pro fundo de um pântano. Mas em 2 sessões. Nem tudo que se escreve se aproveita, né? Vide a saga Crepúsculo inteira, que tá aí com vários livros, né? Bom, polêmica, né? Instaurando polêmica. Mas eu acho bastante importante quando tu começa a deixar coisas, lacunas no passado do teu personagem, lacunas na história dele, para que sejam complementadas pela história que o mestre tá criando, que o narrador tá criando. Então, se tu bota ali, eu lembro que eu tinha, que esse mesmo Guy Lafayette, ele tinha um Nêmesis, um inimigo mortal na história dele, e que nunca foi usado, nunca se chamou a atenção pra isso, nunca teve nenhuma influência. Nem que tu tivesse um mentor, nem que tu tivesse 5 de recursos, em 2 sessões tu não ia usar nada disso. Que filha da puta. Mas a lição é essa, eu aprendi depois disso a deixar as coisas um pouco mais simples, para que o próprio mestre ou o narrador, enfim, como quer que chame, ele vá fazendo a construção junto contigo. Então tu diz assim, acho que seria legal o teu inimigo. Só que ao invés de definir esse inimigo do teu passado, ao invés de fazer uma história completa para ele, da tua relação com ele e tudo mais, de repente diz, eu tenho um inimigo. E o mestre decide como usar, onde usar e... Mas uma coisa que a tecnologia nos ajudou, principalmente nos últimos jogos, agora que a gente tem acesso ao WhatsApp, né, e usa o WhatsApp para se comunicar, é que a criação do personagem ela se dá no decorrer das semanas pré-jogo, assim. Então, o que eu notei em questão de construção de background de personagem? Os últimos 2 personagens que eu criei junto com o narrador. Eu vou fazer um personagem que é assim, assim assado, ele fez isso, mandei lá uma historinha curta assim, sobre o personagem, e daí o narrador foi instigando e fazendo perguntas que tinham a ver com o mundo que ele estava criando, para criar ganchos também para a história, para o personagem. Então daí tu criava um background, antes a gente criava
a história do personagem sozinho, né? E entregava pro narrador, e o narrador olhava e falava, onde é que eu vou enfiar esse inimigo do Guy Lafayette? Agora, com essa nova metodologia, a gente vai conversando e o cara diz, que legal, tem um inimigo, eu vou botar esse inimigo aqui, eu posso usar ele em tal lugar, e ele vai adequando e construindo também a história do jogo que ele quer narrar junto com o teu personagem. Isso deixa mais coeso o mundo, né, e a história, e daí tu consegue aproveitar mais aspectos do personagem e mais aspectos da ficha que outrora a gente não aproveitava, né. É uma questão de amadurecimento, né? Compreender que o RPG ele não tem que ser uma questão unilateral. É importante tu conseguir construir a história com os outros. O personagem ele não é teu, ele faz parte da história. Às vezes a gente costuma ter esse preciosismo com os nossos personagens, mas a gente tem... possessão, é o meu personagem. Mas uma coisa que mudou no nosso grupo, porque nós estamos jogando histórias em momentos diferentes, com personagens diferentes. Então, lá pelas tantas, o personagem ele já não é mais teu, ele faz parte da história. Então nós acabamos conseguindo mudar essa perspectiva, fazendo com que a história fique muito mais orgânica. Né? E eu acho que isso também mudou no narrador. Né? Os narradores do nosso grupo eles têm sido mais abertos para a opinião dos jogadores em muitos sentidos e para a contribuição dos jogadores na história, sem ser aquela coisa unilateral. Não, eu sou o narrador, eu criei a história, esse mundo é meu. Não, quando nós trazemos ideias legais, quando nós trazemos cenas legais, isso acaba sendo incorporado à história. Um exemplo é no nosso último jogo de vampiro. Né? O meu personagem, eu acabo extrapolando às vezes na questão da magia. Né? Eu vou até o limite da regra, mas eu costumo utilizar muito do que se tem de conhecimento de ocultismo, né? Para encaixar na interpretação e nos poderes que ele tem. E isso se tornou narrativamente interessante, porque é uma coisa que o Celso compreende e estuda muito, né? Essa questão do ocultismo, de magia. Então a gente acaba saindo do livro de regras e criando situações e cenas que são narrativamente interessantes, que vão além daquelas bolinhas que estão ali na ficha. E criando cenas instigantes, cenas divertidas. Isso faz parte até do ofício narrativo. Né? Eu gosto bastante de mestrar, tenho vários jogos, várias aventuras que eu já narrei, que eu já fiz. E pra mim, ultimamente, o que mais tem funcionado para criar jogos que se protraiam no tempo, assim, que durem bastante tempo, né? Ou que sejam prazerosos de jogar, é fazer histórias mais simples, simplificar um pouco mais a interação dos NPCs e dos personagens, né? Porque assim eu posso me concentrar mais em outras coisas, como a narrativa em si, que eu acho que é uma das partes mais instigantes e mais legais do jogo. Claro que um roteiro amarradinho tal é importante, mas quando tu trata, quando tu tá ali no momento do jogo, eu noto que o mais importante geralmente é os jogadores estarem imersos dentro da narrativa, imersos dentro daquilo que eles estão vendo, daquilo que eles estão fazendo como personagens. E dou o exemplo do último grande jogo que eu fiz, assim, que foi o do Senhor dos Anéis, que a gente jogou, The One Ring, ou Um Anel, que é um sistema de RPG próprio e tal, e em que eu fiz o quê? Os personagens, eles tinham uma missão, todos eles eram um grupo, mais ou menos como funciona o D&D, um grupo, uma missão central, e alguns pequenos mistérios. E o que eu fiz? Eu concentrei toda a força da história na narrativa, daquilo que eles estavam buscando, da missão que eles tinham, como objetivo final. E para chegar nele, ao invés de ter muitas tramas intrincadas, personagens ultra bem definidos e toda
uma lenga-lenga de coisas, eu me concentrei no quê? Na viagem deles, no que eles viam na viagem deles, na estrada que eles pegaram, nas opções que eles fizeram para cruzar um rio, um determinado rio, nos sinais que eles viram de que havia perigo à frente e quando esse perigo se concretizou. Então tudo ficou muito amarradinho nesse sentido. Não ficou uma coisa artificial. Por quê? Porque tinha muito espaço para os jogadores complementarem e para o próprio mestre trabalhar. Ao invés de ter todo um mundo monolítico criado por antecipadamente, eu tinha uma coisa que estava se realizando enquanto acontecia. Tinha seus objetivos lá na frente, mas o importante era mais a jornada que estava sendo criada naquele momento. Torna a criação mais orgânica, né? Torna o jogo mais orgânico, porque ele vai se construindo à medida que a narrativa vai desenrolando e todo mundo vai descobrindo aquele mundo juntos, tanto o narrador quanto o jogador. Isso é uma técnica de narrativa bem interessante. Exatamente. E é justamente nesse ponto que eu digo, eu acho que a simplicidade nesse ponto tem um papel central, no sentido de tornar a história mais porosa à intervenção dos jogadores e do próprio mestre, que às vezes tem uma ideia legal na hora, que, eu não anotei aqui, mas eu acho que encaixa e vou botar. Então isso não tem um troço muito amarrado. E eu acho que essa foi uma das maiores evoluções que eu tive como narrador, assim, nas últimas aventuras que eu fiz. E acho que foram os melhores jogos que eu narrei, foram esses do Senhor dos Anéis, justamente porque eu não tinha uma preocupação de que tudo estivesse milimetricamente correto e tal. E os próprios personagens, aí na visão de vocês, né, também, eles não tinham tudo ultra pronto e planejado, e a gente ia se construindo enquanto rolava o jogo. Vou dar um exemplo. Um dos jogadores, ele tinha um passado em que ele só me disse o seguinte: cara, eu tinha uma família que morava na beira da floresta e eu abandonei eles. E aí, isso em determinado momento do jogo, eles estavam sendo atacados por um lobisomem, um mal do caralho lá, tal, e aí o lobisomem farejou um deles e disse: eu conheço o teu cheiro, eu já provei da tua carne e do teu sangue. E aí, tipo, o jogador, que era o Celso, inclusive, fez essa cara que o Thiago tá fazendo. Ele ficou realmente chocado. E foi uma cena super legal, improvisada. Tô passado. Na minha experiência como narrador, né, sempre que eu deixei a situação ir conforme os jogadores estavam interpretando, eu obtive resultados sempre muito mais legais do que ir seguindo tramas e plots que eu havia planejado milimetricamente. Eu vi um comparativo em um texto que eu li que dizia, né, que existem narradores que são como arquitetos, né, que eles planejam a construção da história, e existem narradores que são como jardineiros. Ele vai regando ali a árvore da história dele, mas ele não sabe exatamente como essa árvore vai ficar. Né? E eu acho que esse segundo, ele permite coisas que o primeiro... Não que o primeiro seja ruim, mas são maneiras diferentes. E ambas, eu acredito, podem ser interessantes. Depende muito também do tipo de história que está se jogando e do sistema. Mas uma coisa que eu tenho plena certeza, né, que um dos divisores de água nessa questão do amadurecimento e do RPG foi quando eu entrei pro grupo do Dado Cadente. Eu tinha 18 anos, né? Então eu havia toda a minha experiência como jogador anterior a isso, e mudou muito quando eu comecei a jogar com os guris no Dado Cadente, porque as histórias elas eram mais maduras, a narrativa ela era mais madura. E nesse período, com 17 anos, eu já estava na faculdade, e uma das coisas que eu percebo na minha vivência, e principalmente na minha vivência de sala de aula, é como o RPG me ajuda nas minhas estratégias de interação com o público e com os alunos. Só para informar, o Rafinha, ele é professor de história, né? Sim, é. Acho que é importante ficar registrado. Eu sou professor de história e geografia, né?
E nas minhas aulas em história eu utilizo muitas vezes a interpretação de certos personagens, né? Quando eu estou falando de guerras napoleônicas, eu tento dar uma interpretada no Napoleão e trazer os alunos para aquela situação ali, e isso... Cuidado que teve muita gente que foi pro hospício por achar que era o Napoleão, cara. Eu achei que se eu pegasse Cuidado. Hitler ia pegar mal, então eu resolvi ficar no Napoleão, que é mais neutro. Tu ia estar preso, cara. Mas o que acontece? Sempre que eu tô tentando mostrar esses ditadores terríveis, horríveis e caricatos, eu tento trazer um pouco disso para a sala de aula para que os alunos participem, né? Isso se torne lúdico. Eu como professor, eu nunca usei o RPG como ferramenta de aprendizagem. Apesar de eu ter trabalhado com isso na faculdade, ter feito estudos e ter feito análises e jogos, e o lúdico é muito importante, né, para o desenvolvimento pedagógico, mas na minha metodologia o RPG ele não entra. A minha interação com o aluno ela não chega a esse ponto de eu conseguir fazer os jogos de RPG, né? A minha técnica para dar aula ela não permite a entrada disso, mas ser um jogador de RPG me ajudou muito a desenvolver a maneira que eu dou as minhas aulas, que eu planejo as minhas aulas e que eu penso. E acredito que jogar RPG me ajudou muito em muitos sentidos no meu desenvolvimento, né? Em como lidar com pessoas, como lidar com situações. Ela é uma ferramenta lúdica, né? Nem preciso trazer pesquisas aqui e análises. É um fato, né? É um fato que já é analisado desde o iluminismo pelos pensadores da educação, que o lúdico é importante, que os jogos são importantes para o desenvolvimento. Então eu, como jogador de RPG, acredito que o RPG foi muito importante para o meu desenvolvimento nesse sentido, né? E não só para amadurecer, mas como para poder lidar melhor com situações e relações com as pessoas. E vocês já chegaram a aprender alguma coisa por causa do RPG? Assim, tipo, quero estudar mais história por causa do RPG, ou fez uma faculdade por causa disso? Eu vou dizer para vocês, eu tenho toneladas de livro aqui de Segunda Guerra, de Primeira Guerra, de história medieval, tenho livro de história antiga. Não vou dizer que é tudo por causa do RPG, mas a semente da coisa nasceu no RPG. Muito do meu interesse por história, por política e tal, nasceu nos jogos de RPG. Todo o meu estudo sobre a história do leste europeu tem muito mais a ver com RPG do que com a faculdade em si, né? No meu período de faculdade se discutiu muito, se falou muito pouco sobre história do leste europeu, principalmente no período medieval, né? Nós temos uma academia muito baseada na história francesa, né? Naquela ideia de feudalismo francês. Então, muito do que eu estudei dessa outra parte, né? Do Império Bizantino, do Império Russo, tem a ver com eu ter criado histórias e pensado histórias narrativas como narrador e também background, né? O meu personagem de Nietzsche Wolf, ele vem daquela região, na verdade ele veio da Arábia, né? Mas ele cruzou por aquela região, então para desenvolver o background, e é um background que está sendo desenvolvido já desde que a gente começou a jogar. Eu acho que em breve vocês vão ter acesso a isso, acho que vocês vão achar legal, inclusive. Mas eu estudei muito dessa parte da história por causa do RPG. Outra coisa que o RPG ajuda muito é que tu precisa ler. Para tu entrar em contato, para tu montar o teu personagem, para tu conhecer as temáticas dos sistemas, tu precisa ler. Então esse incentivo à leitura é importante. Poxa, se tu quiser jogar D&D, se tu quiser narrar D&D, na verdade, tu vai ter que ler 3 livros de 300 páginas, sabe? Qualquer jogador iniciante, qualquer mestre iniciante que queira começar no D&D vai ter que passar por isso. Então esse estímulo à leitura é muito importante, muito interessante. E é o tipo de coisa que nós, professores, procuramos muito hoje, né? Como na era dos dispositivos, dos apps, dos vídeos no YouTube, tu fazer o aluno ler mais, o aluno consumir mais livros e parar para ler livros. Então o RPG é uma ferramenta que pode ajudar muito nisso. Sabe que o YouTube hoje em dia tem tudo pronto já, né? Tá tudo mastigado lá, né? Como jogar D&D, tá lá. Tu sabe que eu passei por uma frustração muito grande esses dias. Eu tava jogando The Long Dark e eu tava preso numa parte do jogo e eu queria um walkthrough, né? Só que eu queria ler um negócio.
e eu não encontrei. Ah, eu já passei por isso, cara. Eu não encontrei escrito, só tinha vídeo. Eu não queria um vídeo, eu queria um troço pra eu ler. Antigamente, né? A gente não é muito novo, né? Então... Fala por ti, cara pálido. A gente jogava... Nós somos trintões. E a gente queria... Não sei nem se existe esse portal ainda, mas se existe, vou fazer propaganda pros caras. Era o Game Vício. E o Game Vício tinha toneladas e milhares e centenas de detonados, né? E antes disso, né, tinham as revistas, né, que a gente comprava pra... vamos lá. Eu tinha a revista do Resident Evil, né, do detonado Resident Evil, porque tinha uns pontos que eu travava, porque o jogo era todo em japonês, e meu japonês não é bom até hoje, né? Então daí tu não sabia o que fazer. E daí tinha os puzzles do primeiro, era o Biohazard, se eu não me engano, que era o em japonês. Claro. E tinham puzzles que eram impossíveis, cara. Daí a gente tinha as revistas e ficava lá, e daí ficava trocando revista. Empresta a revista do Resident Evil que eu vou te emprestar a revista do Clock Tower. E daí a gente ia trocando revista e tudo mais. Depois veio com a evolução da internet, né? A gente teve acesso a portais que tinham. Hoje em dia não tem mais escrito. Hoje em dia é tudo vídeo. Tem o cara fazendo... Sim. Fazendo o jogo, detonando o jogo. Vamos fazer aqui, ó. Vamos passar essa parte. Vídeo 1, primeira parte. Vídeo 2, segunda parte. Vídeo 3, terceira parte. Mas escrito, ninguém... Eu acho que as pessoas nem sabem escrever mais. Não sabe nem ler. Hoje em dia nem sabe o que mais é revista. Pra nós que somos uma galera ainda um pouco analógica, né? Apesar de nós, de certa forma, dominarmos, com exceção do TikTok, né? TikTok não dá. Mas... Eu tenho que dizer, eu fiquei chocado quando descobri o que era o TikTok. Eu não tinha ideia do que se tratava. Eu fiquei sabendo porque eles trollaram o Trump, que eu achei isso bem legal. Mas fora isso, o conceito dele, de uma forma geral, é uma coisa que já me assusta. Acho que eu tô ficando velho. Eu acho que pra gente falar desse tipo de coisa tem que ter mais penso e mais estudo antes da gente entrar nessa área mais cabeluda. Mas... eu vou cortar essa parte com certeza, por causa do TikTok. Ele é chinês e eles vão nos explodir. Então... Acho que agora tu tem que deixar. E daí a gente nunca mais vai conseguir publicar nada. Mas eu acho que a gente pode fazer um dado Cadente Tech e daí a gente fala sobre novas tecnologias e como a gente se assusta com as tecnologias. Eu gostei da trademark, né? Dado Cadente Tech. E a gente deixa bem claro que é como nós nos assustamos com novas tecnologias. A gente não tá preparado para algumas coisas, cara. O TikTok é uma coisa, o Snapchat era uma coisa que eu não tava preparado, não tô preparado e não sei como funciona e morro de medo. O Snapchat foi assustador. O Snapchat foi em 2014, os alunos queriam que eu fizesse os Snapchat com eles. Eu não consegui. Não rolou, mas acho que a gente tá indo... Tá digredindo. Muito na contramão da pauta. Voltando ao que o Rafael tava falando sobre o lado lúdico, que eu queria falar antes, é que o lado lúdico nos ajudou a antever situações, a prever situações, até nas nossas vidas reais, né, nossas vidas pessoais, de como resolver um problema de antemão e de como pensar, de como chegar, de como visualizar possíveis caminhos que uma determinada situação poderia te levar. E isso me tirou de várias enrascadas e pôde me ajudar em vários momentos diferentes. E isso o RPG trouxe para minha vida, né? E complementando ao que o Davi falou sobre livros, que ele tem toneladas de livros e que o RPG ajuda a ler, não tem como jogar RPG, pelo menos não tinha como jogar RPG sem ler, né? Então tu acaba tropeçando numa regra ou outra, mesmo que teu personagem for um guerreiro truculento, tu vai acabar lendo pelo menos a parte que diz respeito à tua classe e à tua raça no jogo, né? Mas tu acaba te interessando por diversas leituras, e se tu é um guerreiro truculento, tu acaba lendo a respeito de outros guerreiros truculentos, e tu vai acabar te buscando conhecimento sobre isso, e dependendo do estilo de jogo, tu vai acabar buscando assuntos que sejam relevantes ou que sejam que sejam semelhantes ao tipo de jogo que tu gosta. Por exemplo, eu gosto muito de vampiro, então eu li
toda a biografia não, mas todos os livros da bibliografia da Anne Rice, li outras centenas de livros, dezenas de livros de vampiros, com exceção da saga Crepúsculo. E pra galera que gosta de fantasia, tenho certeza que todo mundo que gosta de fantasia leu O Senhor dos Anéis e acaba se apaixonando pelo aquele universo e pelo seu autor e todos os livros que se passam no mesmo universo. Eu já, em questão de fantasia, já sou mais do Game of Thrones, não curto muito. Me perdoem, não me matem, não cancelem o podcast só porque eu vou dizer isso, mas eu não sou muito fã de Senhor dos Anéis. Eu prefiro Game of Thrones, eu acho um livro muito interessante, pelo menos os primeiros livros, quando ele tinha vontade de escrever. Agora ele só tem vontade de beber. O que acontece? Todos nós temos gostos, todos nós temos intenções e intencionalidades, mas essa questão de tu precisar ler, de tu precisar consumir para as histórias de RPG é muito importante, né? Tu tem que ter o conhecimento, mesmo como jogador, né? Se tu não for um narrador, tu precisa ter conhecimento da temática do universo que o teu personagem está inserido. Por exemplo, na questão do vampiro, se tu vai jogar vampiro, tu vai montar ali o teu personagem do clã Toreador, tu tem que saber o que os Brujah pensam do historiador, então tu tem que ler os Brujah, tu tem que ler os Tremere, tu não consegue ficar sozinho, eu gosto disso aqui no livro, então eu vou ler essa parte. Não, teu personagem ele não consegue ficar isolado. No caso do Vampiro, como é um jogo de intriga, de política, é um jogo que tem um universo muito complexo, né, e tem personagens muito únicos, né, características muito únicas, clãs e seitas muito únicas, tu acaba sendo obrigado a conhecer várias partes do universo e não só uma parte que diz respeito ao teu personagem. Então tu vai acabar lendo mais o livro, mais partes do livro ou o livro todo, porque é uma leitura gostosa, é uma leitura interessante que prende, né? E se tu chegou nesse ponto é porque tu tá interessado e tá aberto a isso. Já num jogo de fantasia, eu não vejo isso com as classes. Por que eu vou saber o que é um guerreiro? O guerreiro é um cara com uma espada e uma coisa. Se eu sou um mago, por exemplo, tu não tem tanta essa rixa e essas linhas de pensamentos. O que um guerreiro pensa sobre um mago, o que um mago pensa sobre um ladino e esses estereótipos, assim. D&D não é um jogo de intriga. Isso vai variar de cenário pra cenário, né? De cenário pra cenário. Aí vale mais a pena, de repente, ler o cenário, né? Tu quer um exemplo? Uma coisa que incomoda muito pro narrador de D&D é narrar D&D para outro narrador. Porque o jogador, quanto menos ele conhecer do livro do mestre, do livro dos monstros, melhor é pra história. Porque tu coloca ali em campo uma criatura e o carinha que tá jogando ali sabe a CA dela, a quantidade de ponto de vida dela e todas as informações técnicas sobre aquilo ali, a batalha vai perder a imersão. Vai ficar uma questão de status e números no dado. Justamente pegando esse gancho da imersão que o Rafinha falou, que eu acho importante essa questão do livro, falo mais no sentido da literatura mesmo. O Thiago falou da Anne Rice. Eu lembro que uns anos atrás eu mestrei um jogo de vampiro em que eu tinha acabado de ler uns 3, 4 livros da Anne Rice assim, em seguida, na sequência, e fiz um jogo de vampiro. Acho que vocês não acabaram jogando, mas foi um jogo super legal. E o pessoal com quem eu joguei não conhecia os livros da Anne Rice, então eu usei várias cenas que tinha ali, vários elementos, como é que o vampiro sente o gosto do sangue, como é que ele sente o toque na pedra, tudo isso ela descreve. E eu fiz isso eu sou um narrador que gosta bastante de descrever coisas, eu fico muito tempo descrevendo coisas. Então, quando a gente fez esse jogo, existia essa... eu tinha um vocabulário bastante próprio justamente para narrar essas coisas, então eu tinha muita facilidade para fazer essa narrativa. Quando eu fui jogar o Senhor dos Anéis, mesma coisa, melhor material para tu estudar o próprio Senhor dos Anéis. Então exato. li pela, 15ª vez os livros todos
E mais do que pra aprender regra, pra aprender o que é uma classe, o que é um Brawlhalla, o que é a puta que pariu, é pra pegar o espírito da coisa e tentar transmitir pros jogadores, porque quem tá jogando está procurando uma coisa com aquele flavor, com aquele gosto, com aquela sensação. Vampiro, quem tá querendo jogar, claro, não vou falar por todo mundo que joga Vampiro, mas mais das vezes vai estar pensando em Anne Rice. Espero que sim. Se estiver pensando no Crepúsculo, tá jogando errado. Mas concordo plenamente. então, sim, se tu pega e lê, mesmo o próprio jogador lê os livros da Anne Rice de jogar Vampiro, por exemplo, e eu digo assim, não lê, li há 15 anos atrás. Não, pega e dá uma releitura. Vocês agora estão jogando Vampiro, ou vão voltar a jogar Vampiro daqui a pouco, sugiro, inclusive, que peguem os livros da Anne Rice e deem uma lida em alguns capítulos para relembrar certas coisas. Eu acho isso super importante, principalmente pro mestre, mas pros jogadores também isso é muito importante. Na história não canônica de Nightwolf, né, os personagens da Anne Rice aparecem. Né? Na história canônica não, mas na história não canônica, que foi que a gente jogou, eles estavam lá. Nós passamos por vários personagens da Anne Rice ao longo dos séculos em que essa história se discorreu. E muito do que havia naquela narrativa era puxado dos livros da Anne Rice, né? Sim, justamente. Eu sempre me confundo, isso é um vocabulário de quem gosta de Star Wars, né? Então eu não sou muito fã de Star Wars também. Mas eu sempre me confundo o que é canônico e o que é não canônico. Tu é uma pessoa horrível, Thiago. Tu é uma pessoa horrorosa. Tu não gosta de nada do que é bom. A história canônica é a história oficial que um dia a gente vai vender para as pessoas consumirem. E aí a gente não pode cair no copyright da Anne Rice. Então, a história canônica, os personagens dela não estarão lá. Tá, desculpa, me perdi de novo. Canônico é o que é oficial. Tá, e não canônico é o que não é oficial. Isso. É o que é especulação. O que aconteceu? O George Lucas, tá? Depois que ele ganhou os milhões dele lá, ele começou a dar permissão para uma galera escrever história de Star Wars. Então saiu revista em quadrinho, saiu livro, saiu todo tipo de novelização sobre Star Wars. Existem 3 livros do episódio 7, 8 e 9 que não tem nada a ver com esses filmes que saíram agora. Então o George Lucas ele deixou rolar. Não tinha controle, né? Não tinha controle nenhum sobre ele deixava rolar. Produção, né? Quando a Disney comprou, a Disney disse, não, então agora a gente vai decidir o que é Star Wars e o que não é. Então eles pegaram tudo que existia de Star Wars, selecionaram A, B, C e colocaram lá. Isso é canônico. Todo o resto é o que eles chamam de Legends Star Wars. Ou seja, não faz parte da história oficial. Não é canônico. Não que eles tenham jogado fora, afinal, eles estão ganhando dinheiro com isso, Entendi. né? Tá, mas é que levou um nome... Levou um selo B, assim. É oficial, mas não faz parte do universo principal. Isso. E aí eles conseguiram fazer aqueles 3 filmes cacaca deles e ganhar dinheiro com isso. Boa. Canônico é o que aconteceu naquela história. Não canônico é o que não aconteceu, é o que é especulação. Acho que entendi. Entendeu? É aquelas coisas produzidas que eles podem dizer que não é real se não pegou bem. Isso não aconteceu. É como a gente dizia de Vampiro à Máscara, lembra? Quando a gente jogava Hacking, a gente dizia isso não aconteceu. Entendi. Inclusive é o que aconteceu na 5ª edição de Vampiro, né? Na 5ª edição de Vampiro, a cidade de Nova York, a ilha de Manhattan, não virou um vampiro, né? Isso não aconteceu. Ainda bem, né? Isso não é mais canônico. Mas voltando à questão dos livros, cara, eu lembro que teve um jogo. Eu tava andando no shopping. Aí eu fui na Saraiva, e na livraria Saraiva tinha um livro que eu comprei ele por causa da textura da folha, porque era maravilhosa, o livro era lindo, que era sobre a Primeira Guerra Mundial, de um historiador chamado Marc Perro, que é um historiador francês, e tal. E é um livro muito legal, que é um livro de história, né? Mas é um livro de história mais aprofundado, assim. E depois disso eu fiz um jogo
fiz um jogo que era de Primeira Guerra. Li ele e tal. E é um jogo que, de boa, durou uns 5 anos, mais ou menos. E que a gente jogou durante mais ou menos uns 5 anos. E que eu acho que foi um dos melhores jogos que eu narrei, assim, na vida. Não recentemente, mas na vida. Teve cena até que teve gente chorando. Foi bem intenso. Um dia eu vou falar mais sobre ele, porque foi um jogo bem... De repente até chamo o Guilherme, que é um dos nossos amigos e que participou desde o início desse jogo, mas que era um jogo que foi bem... Foi o jogo assim em que a gente fez a transição dos jogos de fantasia para os jogos de terror e aí para os jogos realistas. Foi o primeiro jogo completamente realista, que não tinha vampiro, não tinha múmia, não tinha porra nenhuma, eram só pessoas vivendo uma história horrível. Tiro, porrada e bomba. Justamente. E o melhor é que a guerra era só um pano de fundo pro drama dos personagens. Sim, né? Legal. Só pra ver se eu entendi mesmo, eu acho que todo o aprendizado ele é necessário confirmar, né? O livro, então, ele era canônico e o teu jogo era não canônico. Exatamente. Isso aí. Agora eu entendi. Isso. Então tá, galera. Eu acredito que da minha parte seja isso, né? Eu espero que o ouvinte tenha curtido, e se tu chegou até aqui, não deixa de ouvir os nossos outros episódios. Estão todos aqui nessa plataforma e nas outras. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Boa noite.